Olá! E aí, tudo bem com vocês? Cá estou eu em mais um vídeo aqui no nosso canal. Já convido a vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber as notificações de quando eu postar um vídeo novo aqui, deixar o seu like, que é super importante para o crescimento e fortalecimento do nosso canal, e deixe o seu comentário também. Eu sou a professora Paula Devaniri, sou assistente social há quase 20 anos, com ampla expertise profissional. Eu nunca trabalhei com outra coisa a não ser como assistente social. Tenho experiência em várias áreas de atuação e aqui no canal nós procuramos dominar o mundo do serviço social. E o desafio do like hoje são 3 palavrinhas enquanto você deixa o seu like. Então vamos lá? Família, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e centro de referência de assistência social, o CRAS. Pois muito que bem. No vídeo de hoje eu vim contar para vocês um pouquinho da minha experiência de quando eu assumi um grande desafio no início da minha trajetória profissional. Quer dizer, não foi tão início assim porque eu já tinha, eu acho que eu já tinha uns 2 anos de formado, 1 ano e meio, negócio desse. Mas enfim, como eu já retratei aqui na minha primeira experiência profissional, eu fui absorvida pelo meu campo de estágio extracurricular. E depois disso, né, eu migrei para assistência social inicialmente. E eu não tinha experiência, eu tinha experiência na área socioambiental. Já tinha feito vários cursos, estudava a política que ainda estava em construção. Isso foi em meados, né, de 2006, 2007, por aí, né, que eu me formei em 2004, trabalhei 2 anos, isso mesmo. E eu fui selecionada para trabalhar em um município aqui da Bahia, chamado Sátiro Dias, só que eu fui trabalhar na Secretaria de Assistência Social, né? A secretária era esposa do prefeito, que era secretária de saúde, secretária de assistência, e a assistente social tinha saído e tinha deixado vários projetos para finalizar. Então, quando eu cheguei, logo eu já fui iniciando a fazer inúmeras visitas sociais domiciliares para a conclusão, né, desses projetos que estavam abertos e que precisavam ser finalizados, né, documentados e entregue a documentação no órgão responsável aqui em Salvador. Só que lá eu fiquei por pouco tempo, eu acho que eu fiquei uns 5, 7 meses mais ou menos, porque paralelo a esse período, né, eu tinha enviado vários currículos porque eu queria trabalhar no CRAS. Eu tinha esse desejo de trabalhar no CRAS, né? Então sempre estava estudando, me qualificando para ter propriedade, né, de toda a construção, porque era um equipamento novo que na época não era nem chamado de equipamento. E tão logo eu fiquei lá em Satirudi uns 5, 6 meses, eu fui convidada para implantar o CRAS no município chamado Piritiba, aqui na Bahia também. Então, lá fui eu, arrumei minhas coisinhas, me despedi lá, já tinha concluído tudo, não deixei nada com pendência, porque eu não gosto disso, de sair e deixar pendências, e fui assumir, né, a coordenação, a implantação desse CRAS. E assim foi um desafio para mim, porque eu nunca tinha feito isso. E, né, como eu gosto de desafios, eu assumi este compromisso. Então, o que foi que eu adotei? Quando eu cheguei no município, sendo que ninguém me conhecia, eu fui conhecer a secretária, que era esposa do prefeito também, né? O prefeito, a assessora da secretária, tinha uma assistente social na secretaria concursada, e eu fui conhecer todo mundo e saber a que pé que eu estava, né? Porque o recurso, o piso básico fixo,
já vinha chegando já há um certo tempo, enquanto eles estavam procurando uma profissional. Inicialmente pensaram na própria profissional da secretaria, né? Só que uma vez que ela era concursada, ela, para assumir a função de coordenação no CRAS, né, ela ia continuar sendo concursada do município e receber aquele salário que ela recebia lá, né? Porque o recurso do piso básico fixo é para manutenção, né, do serviço e, né, em casos excepcionais, né, como a normativa trata, mas a gente bem sabe que o recurso, ele é utilizado para pagar os profissionais, isso no Brasil todo. E quando eu cheguei, o que foi que eu encontrei? Eu já tinha encontrado a casa, o espaço físico do CRAS, que seria em uma comunidade, né, quando diz que é para ser implantado em regiões vulneráveis, né, de extrema vulnerabilidade, o gestor, o prefeito, junto com a secretária e a equipe, que tinha um secretário de infraestrutura no meio também, eles entenderam que o CRAS tinha que ficar dentro da comunidade, né? E assim, quando a gente partiu, quando eu cheguei, né, com um pouco conhecimento que eu tinha, que eu fui aprendendo e me aprimorando, né? Quando eu cheguei, que eu fui retratar, né, que a área que eles escolheram, né, para a implantação do CRAS seria uma área de difícil acesso para as outras comunidades em torno, porque ia ficar muito distante. Então, a gente tinha que partir do pressuposto de ser uma área central, aonde todo mundo conseguisse ir, porque não adianta a gente ter um serviço, um equipamento, sendo que só frequenta aquelas determinadas pessoas. E também tinha um outro agravante, porque a casa, as portas, né, as salas, que seriam a sala da coordenação, da assistente social e da psicóloga, não tinham portas. Pois é, era uma casa muito simples, pequena, não tinha espaço, né, para o serviço de convivência, que na época não era tratado como serviço de convivência. O serviço de convivência é de 2010 para cá, e não tinha portas. E eu fui retratar isso também para o secretário, que não tinha porta, que ia precisar colocar portas, né, forrar a casa, porque não tinha forro. Então eu fui, né, pontuando junto com ele várias situações que eu observei. Aí ele sugeriu que colocasse cortinas, né? Porque ia ficar muito oneroso colocar a porta, que poderia botar cortina. Eu disse, ó, infelizmente, né, não podemos colocar cortina por conta do sigilo profissional, do sigilo do profissional com o usuário, né? O que eu vou atender fica somente entre eu, que sou a profissional, e o usuário. E se tiver a necessidade, o caso é discutido com a equipe, né? E assim eu consegui, né, junto com o secretário e a secretária, conseguimos alugar um outro espaço adequado, porque também recebeu o PAI, né, o espaço físico do CRAS, e também recebeu o agente jovem, que é assim que se chamava um dos serviços de convivência, que depois virou serviço de convivência. Tinha um agente jovem, que era um programa para adolescentes de 15 a 17 anos, um programa socioeducativo de 15 a 17 anos, né, que também era ofertado dentro do CRAS, como são os serviços de convivência hoje. Então, a gente precisava um espaço que comportasse, né, toda a dinâmica, toda a rotina. Oi, meu amor, isso é a brisinha aqui. Toda a dinâmica, toda a rotina, né, do CRAS, e também com os jovens que funcionava no período da tarde, né? Então, a gente tinha recebido um núcleo só, que era composto, se eu não me engano, de 15 ou era 20, né, educandos, adolescentes. Fique quietinho aqui, meu aconselho. E a gente também precisava do espaço que comportasse esses adolescentes, né? Então, conseguimos essa casa. E o que foi que eu adotei, né, para ganhar visibilidade? O que foi que eu adotei
para que a população soubesse que o município tinha sido contemplado, né, com o CRAS, o que era o CRAS, quem era a equipe que fazia a composição do CRAS, o que é que o CRAS fazia, e assim por diante. Então, a primeira coisa que eu fiz, todo município tem rádio, não é verdade? Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a rádio, pedir um espaço, né? Porque tinha um programa que um locutor sempre convidava, né, pessoas do município, profissionais, enfermeiro, médico, nananã, e assim por diante, para dar entrevista. E o que foi que eu fiz? Me ofereci, né? Eu disse, olha, eu sou Paula, sou assistente social, né? Tô na coordenação do CRAS, cheguei no município agora, não conheço ninguém aqui, né? Aí expliquei para o locutor, agendei com ele e fui para a rádio dar a entrevista. Aí contei um pouco da minha trajetória, né? O que é que eu já tinha feito, né? E falei todo o serviço, o que era o CRAS, o que é que o CRAS ia ofertar, o que é que a gente ia fazer e assim por diante. E foi uma forma da população, né, da cidade como um todo, conhecer o nosso serviço. Depois partimos para a zona rural, as zonas rurais. Então, cada dia a gente estava, né, em uma zona rural, informando, falando, participando. Fomos para a feira também, informar o que é que o CRAS fazia, e assim a gente foi divulgando o boca a boca, falando. Tô olhando aqui meu script para não esquecer de nada. E fomos falando. E nesse decorrer a gente foi montando, né? Já tinha os adolescentes que chamava, todo mundo passava, viu que era aquele grupo de jovens ali reunido, fazendo as atividades, tinha a orientadora social, o que é que ela fazia, o pessoal já foi conhecido. E fomos formando os grupos de convivência, que assim não era tratado à época, né? O primeiro grupo que nós formamos foi o grupo de mulheres, né? Então a gente convidou várias pessoas. Fui para a missa convidar, assistir a missa na igreja, convidei as pessoas que estavam participando, fiz isso também. Eu fiz várias coisas para chamar o pessoal para participar das atividades do CRAS. E sempre eu fui da perspectiva que a gente precisa ter um atrativo para que as pessoas participem, não é verdade? Então, o que foi que eu fiz? Qual foi, né, deixa eu ver como a palavra que fugiu da cabeça. O que foi que eu fiz para atrair as pessoas? Então, a gente tinha os grupos, iniciamos com um grupo de mulheres, inicialmente, e a gente tinha sempre no final um lanche, e a gente sempre procurava preparar uma coisa bem gostosa, né, para que a pessoa sentisse atraída. Não só, eu vou porque tem lanche, eu vou comer. Não, vai porque quer, porque gosta. E assim a gente foi conseguindo ter mais visibilidade na cidade. E quando já estávamos com 3 meses de funcionamento, né? Aí eu disse, sentei junto com a secretária e com o prefeito, isso eu e a equipe, né? Porque eu sou da filosofia que não fazemos nada só, porque tem um monte de profissionais que dizem, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, sozinho a gente não faz nada. Eu e a equipe. E, por fim, eu sentei com a secretária e com o prefeito e disse, vamos fazer agora a nossa inauguração. Pois é, o prefeito adorou, o prefeito era médico, assim, mas muito visionário com a área social, tinha, assim, uma sensibilidade muito grande. E eu disse, vamos inaugurar. A gente já tem o que mostrar, já tem artesanato feito pelas mulheres, já tem artesanato feito pelos adolescentes, já temos várias coisas que nós conseguimos fazer. E agora sim a gente vai, né, deslanchar. E foi o que aconteceu. Fizemos a inauguração, convidamos toda a sociedade civil, né, os secretários, fizemos convite, chamamos todo mundo e eu sei que a inauguração do CRAS foi um sucesso. Não deu para quem quis ficar na casa, né, que a gente tinha escolhido, porque a casa se tornou pequena e foi assim uma maravilha. E, né, assim é super gratificante quando você vê a resposta do seu trabalho.
Nesse município eu trabalhei por 3 anos, né? Eu cheguei logo um aninho depois da gestão do prefeito e fiquei até o final da gestão dele, né? E durante esse período, né, que foi logo o pontapé inicial dos CRAs, que foi no ano de 2006, teve o primeiro encontro de coordenadores de CRAs. Pois é, que foi em Brasília. Foi tudo custeado pelo governo federal, pelo MDS, né, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que à época era esse nome. E foi assim um encontro, uma semana maravilhosa, de muito aprendizado, de muito conhecimento, de troca de experiências, assim, fabuloso. E eu me recordo muito bem que várias cidades, ao invés de mandar o coordenador, porque no ofício estava bem claro que era para ir, para comparecer, somente o coordenador, né? A vaga era do coordenador. E várias cidades, né, inclusive lá próximo de Piritiba, mandaram a secretária. Mandaram a secretária não, porque a secretária era esposa do prefeito, ela disse, não vai a coordenadora, quem vai sou eu, né? Graças a Deus que lá eu sempre tive tratativas excelentes com a secretária, com a auxiliar dela, a assessora dela, com o gestor, com o prefeito, de uma forma muito clara, tranquila, ótimo, excelente, e fui. Né? E quando voltei com várias ideias, com várias ações a serem feitas, né? E assim colocamos em prática, né? Esse encontro, assim, foi um divisor de águas na minha vida profissional, principalmente eu que estava iniciando, né? Na área da assistência social, que eu sou apaixonada. E também, infelizmente, não sei o que foi que houve, que foi o primeiro e único encontro de coordenadores de CRAS. Depois disso, não teve mais, né? E o que mais aqui que eu pontuei? E nesse município também, né? Enquanto eu fui coordenadora do CRAS, eu também fui secretária executiva do Conselho Municipal de Assistência Social e dos outros conselhos que a cidade tinha, que no caso, inicialmente tinha o Conselho Municipal de Assistência Social, depois montamos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA, porque neste município não tinha o Conselho Tutelar. Então, eu participei de toda a construção do CMDCA, todo o processo para a implantação do Conselho Tutelar, eu também participei na condição de secretária executiva, né? Porque a secretária executiva é aquele profissional, assistente social, secretária executiva só pode ser assistente social, e ela tem, né, a funcionalidade de orientar, organizar, capacitar as pessoas que compõem os conselhos. Conselho de Assistência Social, dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho do Idoso, Conselho da Mulher, o Conselho da Pessoa com Deficiência, seja lá o conselho qual for. Inicialmente, né, se eu não me engano, teve uma resolução que era para os municípios contratar uma profissional somente para ficar com o conselho. Mas isso onera o orçamento e termina aproveitando a profissional que tem lá, né? E depois, né, com o passar do tempo, a assistente social, que era da secretaria, ela pediu exoneração e foi embora. Então, de 2 que o município tinha, terminou ficando só 1. Então, terminou que eu acumulei funções, que isso acontece no início da nossa trajetória profissional, que mais acontece. Então, eu fiquei me dividindo entre as ações do CRAS, com as ações da secretaria, quando era requisitada pela justiça também, né, que antes as coisas eram tudo muito solta, né, existia o PAF, que era o Programa de Atenção Integral à Família, que hoje já não é mais programa, é um serviço que é ofertado dentro do CRAS. Então, tudo isso foi se construindo. Eu permaneci, né, por 3 anos, foi muito enriquecedor, né, a minha experiência que eu fui adquirindo, construindo. E para fecharmos o vídeo, nós recebemos a visita da Secretaria Estadual de Assistência Social, que fica aqui em Salvador.
Eu continuei falando aqui, a câmera se desligou, que eu nem vi. Então, como eu estava dizendo, né, recebemos, né, a visita da coordenação estadual, né, da Secretaria de Assistência Social daqui do município, na verdade é de Desenvolvimento Social, Trabalho, Esporte, Renda, nananã, trocentas mil coisas na titulação. E eu, assim, fiquei bem feliz, né, que na época a profissional, ela falou assim, para a equipe como um todo, né, que adorou a visita que ela fez, que o CRAS estava funcionando a todo vapor, que estava tudo lindo, maravilhoso, espaço físico todo adequado, né? O agente jovem funcionando, os grupos de convivência funcionando, que estava tudo perfeito. E que se tivesse um selo de qualidade, com certeza esse CRAS iria receber. Nossa, isso é espetacular para você profissional ouvir isso, né? Principalmente de quem tem muitos anos, muita expertise, muita bagagem, né, na política de assistência social. E assim foi maravilhoso. Por fim, por que eu saí desse município, né? Eu passei em um processo seletivo em uma cidade vizinha para ser técnica de um CRAS, que é pauta para outro vídeo. Aí eu saí de lá, o prefeito, infelizmente, apesar de ter feito uma boa gestão, na minha opinião, né? Não é porque eu era funcionária dele, mas ele fez uma excelente gestão, melhorou a cidade em vários aspectos, mas infelizmente ele não conseguiu se reeleger. Aí, uma vez que a equipe, né, que era contratada, todo mundo foi dispensado. Tchau, muito obrigado pelos seus serviços, né? Mas vamos montar nossa equipe, que é o que mais acontece, né? São raros municípios e gestores que têm essa visão de dar continuidade com aquele profissional que já está ali, que já tem toda a experiência, né, com aquele equipamento na qual está inserido. Mas, enfim. Uma experiência muito rica, né? Ótimo, excelente. Gostei bastante. Foi uma construção do saber, como eu sempre digo, uma construção do saber que foi gradativo. E se eu sou a profissional, se eu tenho a experiência que eu tenho hoje com a política de assistência social, não só pelas minhas buscas, né, pelos meus cursos, pelas minhas qualificações, mas também pela experiência que eu adquirir atuando nesse município. Tá joia? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Já deixou o seu like? O like é super importante para o crescimento e fortalecimento do canal. Deixa aqui o seu comentário. Você já atuou no CRAS? Tem vontade de atuar no CRAS? Gosta da política de assistência social assim como eu? Eu não gosto, não. Eu sou apaixonada. Um super beijo, fica todo mundo super bem e até o próximo vídeo.